a gente sempre fica pensando o que é melhor, o que é bom, e esse tipo de coisa, às vezes a gente precisa de outras opiniões. Às vezes tem gente que tem um gosto um pouco melhor, às vezes tem gente que não liga muito para moda, né, coisas assim. Se uma roupa funciona melhor de tal jeito ou com outra, uma certa combinação, se alguma coisa é bonita ou não. A gente sempre fica pensando em bom e ruim, né, seja de moda ou... moda é um negócio que eu não entendo tão bem assim, então eu vou mudar de assunto e falar sobre comida, porque eu sempre falo sobre comida. Mas na culinária tem um negócio que o pessoal sempre fala, né, quando a gente faz cursos e coisas assim, os chefes famosos eles falam, não, tem um jeito certo de fazer as coisas. Só que no dia a dia a gente não costuma fazer o jeito certo dos chefes profissionais lá dos restaurantes de 1000 estrelas lá. Mas eles falam, né, que tem um jeito de fazer. Se você cortar a cebola de tal jeito, fica melhor, porque os quadradinhos ficam mais iguais. Se você ir rolando a cenoura quando você corta, ficam uns triângulozinhos bonitinhos. E é meio esquisito isso. Mas eu comecei a cortar a cenoura rolando mesmo, né, não perco nada. Mas é interessante que, na verdade, no final das contas, cada um cozinha como a gente cozinha, como funciona, como a gente acha melhor, conforme a habilidade de cada um, como cada um gosta mais, né? Se eu for fazer uma comida, ela vai ser um pouco mais salgada do que a comida que minha mãe faz, porque minha mãe gosta com menos sal e eu, contrário à minha saúde, gosto com mais sal. Mas a gente costuma fazer conforme a gente prefere, a gente gosta, porque gosto a gente sabe, né? Gosto não se discute, então a gente tem uma referência ali que é meio pessoal. Mas é difícil falar universalmente, assim é melhor. Quando a gente escreve uma receita ou quando a gente lê uma receita, tem que fazer uma média, né? Não dá para deixar tudo sal a gosto na receita, né? Ingrediente a gosto. Você escolhe quais ingredientes também. Não, mas daí você pode escolher a receita a gosto. Aí não tem receita, se for desse jeito. Para a gente ter uma referência, a gente precisa colocar algum padrão. E por mais que tenha gostos diferentes, existe algum padrão, né? Ontem eu falei que eu fui na inauguração da igreja e foi gente de vários contextos, de denominações, de idades diferentes, de culturas diferentes, né? Os outros pastores que estavam lá eram um pouco mais velhos que eu e eles eram vários de igrejas um pouco mais... pessoal da igreja coreana, por exemplo, eles são de imigração mais recente, né? Então o pessoal é um pouco mais velho e ainda com uma cultura do tempo antigo lá, né, da Coreia. Então é bem diferente as coisas, né? Eu fui direto do acampamento Shalom. Eu estava vestido que nem os jovens, né? E aí eu cheguei lá, o pessoal estava de terno e gravata. Eu falei assim, mas pelo menos ninguém vai perceber. Eu sento lá junto com a galera e fica de boas. Aí eles falam, não, pessoal, os pastores têm uns bancos aqui na frente que pode sentar. Eu falei, não queria sentar. Porque se eu estou numa outra referência da roupa do dia a dia, eu passo despercebido. Mas quando eu fico ali na referência do pessoal do terno e gravata, ficava estranho já, né? Aí eu teria que abotoar os botões aqui, né? Mas piorou quando eles falaram assim, não, os pastores podem subir no palco, a gente vai orar abençoando. Aí eu fiquei com vergonha, assim, né? Mas ainda bem que tinha muitos pastores, eu fiquei atrás de todo mundo, ninguém me viu. Mas referência é um negócio que faz a gente perceber alguma coisa, se ela está no lugar certo ou se ela não está no lugar certo. E tem coisa que pode ser certa numa referência e errada numa outra, e certa numa e errada em outra. Se você pegar um martelo para martelar um prego, aí dá certo. Se você tentar martelar um parafuso, não vai dar tão certo. Se você tentar pegar um martelo para consertar um vaso, você não vai fazer muita coisa. Talvez você faça um malabarismo lá. Se você tentar coçar as costas com o martelo, talvez até funcione, mas ainda não é adequado. As pessoas vão te julgar e olhar feio. Não falo isso por experiência própria. É por experiência própria, eu não posso mentir, né? Mas a gente tem essas noções intuitivas quando a gente pensa o que é bom, o que é adequado, o que a gente faz, o que a gente não faz. E a gente está na série parecido com qual roupa que é melhor, como que funciona, como que é melhor cozinhar, o que é mais adequado aqui e ali. Virtudes são coisas tão discutidas ao longo da história que os filósofos passaram eras e eras, cada um desenvolvendo teorias sobre quais são as virtudes, o que faz as pessoas serem pessoas melhores, o que é moral, o que é bom fazer, o que não é bom fazer. E cada um diz uma coisa diferente quando é esse assunto.
Tem uns que falam virtudes são justiça, moderação, força, né, coisas que, né, impõem alguma situação que se julga adequada para si mesmo, para a sociedade. Outros eles falam assim, não é honra, moderação, integridade, né, coisas que te deixam num caminho reto, num jeito equilibrado de viver. E é algo que as pessoas sempre pensam porque a gente tem várias referências. E cada contexto vai mudando, cada época vai mudando. E por mais que todo mundo prefira coisas que são, em gerais, boas, ninguém gosta de ser tratado de uma maneira ruim, ter violência por aí, a gente tem os nossos gostos, que são até que parecidos, a nossa convivência, por tantas referências estranhas, fica diferentes uma da outra, fica confusa. Mas na nossa caminhada com Jesus, a gente fala de algumas referências que são não só para nós, para falar a verdade, mas universais. Quando a gente passou essa série, hoje é a última pregação da série Na Trilha das Virtudes. A gente falou sobre humildade, fé, coragem, mansidão, justiça, generosidade, perdão, esperança, perseverança, e hoje a gente vai falar sobre amor. Quando o pastor Joel ele propôs para a gente, né, fazer essa série, a gente começou a meditar, e aí eu sou uma pessoa que costuma gostar de coisas um pouco mais sistemáticas, assim, né? Então eu pensei assim, ele deve ter pegado alguma lista de algum lugar, né? Será que é o fruto do Espírito, né? Tem uma listinha de virtudes também, ou outras partes da Bíblia. Ele foi ajuntando coisas que seriam interessantes, que ele entendeu que seriam boas para a igreja, né? Aí eu fiquei, mas como que eu explico isso? Como que eu deixo comunicável para a igreja, né? Para falar qual que é a linha comum dessas coisas. E estava bem fácil, na verdade, porque ele deixou lá, né? Em comum com todas essas coisas é Jesus. Elas só são virtudes que nós consideramos como coisas boas, porque elas são coisas que vêm de Jesus e são coisas que fazem parte da nossa caminhada, da nossa jornada, de tentarmos ser discípulos de Jesus mais parecidos com Ele. Jesus, certamente, de qualquer uma dessas, e se a gente quiser listar ainda mais, seria o modelo ideal para todas. Se a gente chama alguma coisa de jeito bom de se viver, Jesus é a nossa referência. E se ele faz um negócio diferente do que eu faço, então talvez eu possa mudar um pouquinho para tentar ajustar. Mas é isso aí. O que as nossas virtudes têm em comum é Jesus. Afinal, né, porque ele nos amou primeiro, nós podemos também amar, que é o tema de hoje. Vamos ler o texto de hoje juntos? Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7 até o 21. Eu vou ler na versão NVI, na versão do aplicativo. Então, pessoal, se tiver NVI de papel, talvez uma palavra ou outra esteja meio diferente, porque é a sexta edição, ou menos. Vamos ler? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele nos enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Dessa forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós para que, no dia do juízo, nós tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento:
Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Graça de Deus. João não teve muito medo de ser repetitivo aqui, porque era algo importante. Naquela época, papel, rolos, as coisas que eles usavam para escrever eram recursos bem raros, né? E, por exemplo, Paulo, né? Ele tentava comprimir as suas coisas da maneira mais efetiva possível. Então, ele falava alguns conceitos bem complexos em poucas palavras, o que às vezes a gente precisa de algumas leituras para entender muitas das vezes, né? Ele tenta falar as coisas bem ordenadas, assim, uma coisa e depois a outra coisa, já para o próximo assunto, sem retomar e repetir muitas das vezes, né? E outros escritores da época e da Bíblia também, em geral, também fazem isso, né? Hoje, no WhatsApp, por exemplo, a gente não tem muito medo disso, né? Uma mensagem custa a mesma coisa do que 1000 mensagens. É só mais tempo de escrever. Mas, que é o acesso da internet, né? E aí, às vezes, a gente fica repetindo coisas, né? Não tem por que não. Mas se o recurso é limitado, em geral, não vai repetir. Então, se repetiu, mesmo sendo limitado, é porque era muito importante. E agora, se você passa um capítulo inteiro falando, basicamente, bom, Deus é amor, e repetir isso de várias maneiras, é porque isso é o centro do que nós precisamos prestar atenção, inclusive na nossa vida de fé, não apenas nessa carta, mas para toda a Bíblia isso também é uma das centralidades, né? Mas, enfim, vamos focar nesse texto em 3 partes diferentes, né? Nessa primeira parte, né, nos versículos 7 até o 12, pode colocar de novo? Eu vou ler agora de novo essa parte com um pouquinho mais de calma, né? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, Deus manifestou seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Nós só estamos vivos porque Deus nos amou. Essa é a forma como João escolhe para começar essa longo incentivo, longa exposição sobre o que é o amor. Se todas as virtudes, os filósofos passaram eras e eras tentando discutir e descrever o que eles achavam que era a melhor forma de se viver, agora João ele faz a sua tentativa de descrever o que é o amor. Por mais que seja a coisa mais simples possível, falar amor é : Deus. Isso seria a descrição mais exata. Mas talvez seria difícil para a gente tirar disso como nós devemos, então, amar, viver. Então, ele começa dizendo, nós estamos vivos por causa do amor de Deus. Eu só tenho alguma noção de moda, mínima que seja, porque quando eu era criança, a minha mãe e minhas irmãs, elas achavam, por algum motivo, que eu devia ter alguma noção intuitiva boa de moda. Então, elas perguntavam, o que você acha que fica melhor? Né? Esse aqui ou esse aqui? E aí eu descobri que se eu ficava em dúvida, aí todo mundo ficava em caos. A gente não sabia o que fazer. Então, com noção nenhuma, eu falava confiantemente, aquele. Qualquer um dos dois. E aí, se era realmente a resposta certa, elas falavam assim, nossa, é verdade, né? Você tem boa noção de gosto, de moda, né? Que legal. Se não, elas falavam assim, não, acho que não, né? Então vamos no outro. Então, no final, a decisão eu encontrava, né? Mas aquilo me fez perceber que eu não tinha muita noção. Quando eu fiquei um pouco mais velho, eu tinha um gosto muito especial, que eu gostava de vestir tipo as coisas mais esquisitas e do jeito pior, né? Não era muito bonito. Mas aí uma vez a minha prima, a nossa missionária Vitória Rattori, ela fez um esquadrão da moda comigo. A gente foi no shopping e falou, não, vamos ver o que funciona melhor aqui. Aí eu falei, eu tenho um dinheirinho que eu tenho guardado, a gente pode gastar até tanto,
e aí faz um guarda-roupa diferente ali, né? E aí eu comecei a investir um pouco diferente, já foi um pouco melhor, e eu comecei a aprender. Eu só comecei a pensar em moda a partir do momento que alguém me mostrou o que era moda. Porque senão eu ia continuar vestindo trapo, porque, na verdade, eu gosto, né? Em casa a gente gosta, né? Roupa confortável, assim, que não é muito bonito, mas a gente veste um pouco mais, né? Mas referências, né? Dentro de casa funciona, mas fora de casa nem sempre dá certo, né? Ainda mais pregando, né? A primeira vez que eu preguei, eu estava descalço, eu não tinha percebido, porque eu gostava de ficar descalço. E aí uma pessoa veio desesperada lá da frente da garrafa, falou, você está descalço, tal. Aí eu falei, nossa, esqueci onde que eu deixei meu sapato, né? Tava no meio do pessoal lá. Era um evento de jovens, né? Mas ainda assim era meio esquisito, né? As noções a gente começa a despertar a partir do momento que alguém apresenta para nós o que é. E amor é da mesma forma. A gente só pode começar a vida da mesma forma. A gente só pode começar porque Deus, Ele nos amou. É esquisito, né? Porque amar também só se ama porque Deus nos amou, mas a gente só vive porque Deus amou. Significa que viver é uma consequência de amor. Vestir bem é consequência de ser apresentado à moda. Quando você tem moda, você consegue fazer várias coisas com isso. Você pode se vestir bem, você pode vestir os outros bem, você pode comentar coisas, você pode produzir roupas, você pode fazer revistas, né, que comentam as coisas, enfim. Da mesma forma, o amor de Deus, ele parte para muitas coisas, e uma delas é a nossa vida. A nossa vida de fé só começa, e a nossa vida, de fato, também só começa quando Deus nos ama. E Deus nos amar implica, então, um relacionamento. Viver implica agora em aprender como nós devemos caminhar o nosso dia a dia com esse amor de Deus, tendo em vista isso. Por isso que quando nós ainda não tínhamos conhecido a Deus, muita coisa parece vazia e sem sentido, de fato é. Porque quando a gente encontra o propósito no Senhor, agora sim a vida faz sentido porque a gente entende a origem dela, que é o amor de Deus. Lá no texto agora não 1 João, de João, capítulo 15, João fala o seguinte, eu sou a videira, né, está falando de Jesus, né? Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não poderão fazer nada. Aqui ele diz da mesma forma, que a origem das coisas que a gente faz também é Jesus. A nossa vida só começa depois de um ponto de partida. A nossa produção de frutos como uma videira só começa porque tem o ponto de partida que é Jesus. A nossa forma de viver, a nossa forma de tentar ser virtuoso, de tentar fazer as coisas que são boas para serem vividas, só é possível porque a gente tem um ponto de referência. Se Jesus está vestindo uma roupa de um certo jeito, eu vou tentar vestir do mesmo jeito, porque Jesus é o maior especialista em moda que tem. Eu não sei se ele se vestia direito, mas eu estou falando sobre estilo de vida. Cristã é crer, receber a salvação em Deus, mas o ponto partida da nossa vida prática de virtudes é permanecer em Jesus. Quando a gente crê, a gente começa a nossa vida, mas depois de começar a gente precisa fazer algo. E esse fazer algo deve ser permanecer em Jesus. E permanecer em Jesus não é algo parado, é algo que frutifica. Significa que quando Deus nos ama, a gente pode passar a viver, agora a gente também, de viver, quer começar a produzir coisas, porque tem um propósito para nós estarmos vivos. Então a gente continua o texto de hoje, e a gente vê como se aperfeiçoa então essa vida. Está escrito no versículo 13, dessa forma nós sabemos que permanecemos nele, e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Como então a gente pode permanecer, pode frutificar, pode viver essa vida que nós temos no Senhor? Conhecer mais a Ele, continuar traçando esse nosso dia a dia, ao mesmo tempo que a gente tem uma referência que é Jesus, a gente percebe que a nossa vida ainda está muito distante. Está escrito, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, mas eu sinto medo. Está escrito que a gente não deve fazer isso ou aquilo, mas eu sinto vontade de fazer isso ou aquilo. Está escrito na palavra de Deus tantas referências boas que apontam para Jesus, mas a gente sabe que o nosso ponto de partida está bem difícil, porque o nosso coração, a nossa natureza que nós tínhamos antes de nos entregarmos a Ele, era completamente diferente, pecaminosa. E mesmo depois de transformados, a nossa prática ainda precisa ser aperfeiçoada. E aqui, João ele fala o nosso passo a passo. Como a gente faz para conhecer Jesus? Começa confessando a Ele. Confessar que Jesus é o Filho de Deus. Mas quando a gente pensa em confessar, a gente pensa em falas, né? Eu estou falando algo. Confessar é uma ação que eu vou chamar de a fala com o que você faz junto, com a atitude. Confessar Jesus começa com palavras, mas tem muito mais do que falar. Quando a gente confessa algo, quando alguém faz uma confissão de amor, normalmente a pessoa faz algum gesto, né? Tem aquele clássico de cinema, a pessoa fica de joelho lá, né? Tem o quadradinho, o potinho lá do anel. Potinho, mas confessar, então, tem toda essa questão. Tem a fala, que é importante, e às vezes a fala fica até menos importante do que o gesto que tem junto disso. O momento que a pessoa traz, o que a pessoa faz junto dessas coisas, é essa confissão, demonstra o que tem por trás. Confessar a Jesus é muito mais do que falar, eu amo a Deus, eu quero viver em Jesus, eu sou de Jesus. Confessar Jesus significa viver sendo aperfeiçoado nele a cada dia, demonstrar Jesus no seu dia a dia. Se alguém reconhecer Jesus no que você faz, você está confessando quem Jesus é. Isso é o que a gente faz para crescer nele. Lá, alguns capítulos antes, na carta de João que a gente está lendo, está escrito em 1 João 2, dessa forma sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa maneira sabemos que estamos nele. A gente tem, então, a maneira de se aperfeiçoar, obedecer os mandamentos de Deus. A nossa referência, que é a palavra do Senhor, nos dá várias maneiras de a gente viver nele. A gente tem a nossa referência, a palavra de Deus, que nos traz direção e nos traz crescimento. E a nosso aperfeiçoar é essa constante ser colocado em xeque do nossas tendências naturais, as nossas práticas que ainda não estão adequadas com a referência. Se eu me visto algum dia e eu olho a revista de moda e está um pouquinho diferente, aí eu posso mudar uma coisa ou outra para me vestir melhor. Se eu faço uma comida e ela não está exatamente certa, eu posso voltar na referência. Eu falo assim, nossa, eu não devia ter colocado sal no café, né? É porque o Heitor, uma vez, ele deu para a Gi café com sal. Ele achou que o pozinho branco que estava do lado podia adoçar e ele não experimentou primeiro. Ela fez uma cara bem especial naquele momento que ela experimentou. Mas ele aprendeu, nunca mais fez isso, né? Viu? Ele pegou a referência lá, então café você coloca açúcar, não sal. A referência estava lá e ele pôde mudar alguma coisa. Quando ele vê a instrução e ele faz de acordo, ele aperfeiçoa o resultado. O pessoal mais gourmet assim dos cafés fala assim, não, café não toma nem com açúcar, você tem que tomar café sem nada para sentir, né, a oleosidade, o negócio frutado do café. Então a gente pega lá outra referência e tenta fazer de acordo. Nosso missionário Dais, que teve uma época que ele começou a se apaixonar pelo mundo do café. E aí, cada dia, ele pegava uma referência diferente. Ele começou falando assim, não, tirar o açúcar. Nossa, mas o café que a gente toma no dia a dia é tão amargo, então tem que pegar um grão diferente. E aí ele falou, não, mas tem uma receita, você tem quantas gramas de café, quantas gramas de água, qual a temperatura da água, como você tem que passar lá no negocinho, o jeito de mover o bule faz diferença no resultado do café, diz ele. Eu senti o mesmo gosto.
Mas ele seguiu a referência e ele aperfeiçoou o que ele estava fazendo. Chegou um ponto que o pessoal que gosta muito desses cafés especiais assim, falava assim: nossa, Dais, que o café que você faz é muito bom. Porque a cada vez que ele foi tentar fazer, ele mudava um pouquinho para ficar mais parecido com a referência. A referência que ele tinha, que era dos melhores baristas, barista é a pessoa que faz café, né? Do mundo. E eles que ganhavam prêmios assim falavam: essa receita é melhor. Então ele foi tentar seguir, né? E claro, se você pega o melhor do mundo e você segue a receita dele, é difícil dar errado, a não ser que você erre a receita. Mas se você acertar tudo certinho, pelo menos vai dar um resultado do melhor do mundo. Você pode culpar o melhor do mundo se o pessoal não gostar. Da mesma forma, a gente tem a referência de Jesus. Os mandamentos dele, a palavra do Senhor já está dada. A gente tem a nossa forma de viver e aperfeiçoar a nossa receita de ser amor. Amar os nossos irmãos significa obedecer a Deus e viver com Ele. Amar uns aos outros significa compreender de onde vem esse amor, que vem de Jesus, e compreender como transformar esse amor, que também é Jesus. A nossa vida de fé e a nossa vida de demonstrar essa qualidade de virtude é uma vida que é basicamente seguir a receita de Jesus. Mas apenas seguir uma receita não é toda a preparação que a gente tem. A gente precisa praticar. Com prática bem orientada, a gente pode melhorar. Esse é o segredo de cozinha, de moda, de esportes ou qualquer outra coisa que a gente faça. Lá em 1 João, capítulo 3, está escrito: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. A forma da gente virar essa chavinha, de sair da morte para a vida, é o amor. A forma de você sair do eu cozinho mal para eu cozinho bem, é essa coisa de seguir a receita, de seguir a referência, mas com muita prática. Compreender, então, da onde vem o nosso amor e colocar ele em prática é o que nos aperfeiçoa. E não apenas nos aperfeiçoa, nos leva na direção da própria perfeição, que tem nome. Que eu também estou repetindo: Jesus. Jesus, ele é a perfeição em si. Lá em 1 Coríntios está escrito: quando, porém, vier o que é completo, o que é perfeito, o que é em parte imperfeito será deixado para trás. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A gente tem o alvo da perfeição. A gente quer chegar lá na perfeição de Jesus, e se essa é a nossa referência e é o nosso alvo, a gente tem que saber que alguma hora a gente quer se encontrar lá. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quando chegar o dia que Jesus retornar, as outras coisas todas que são em partes, incompletas, imperfeitas, vão ser deixadas para trás. Se algum dia eu for num torneio de café para fazer o café, eu certamente vou ser desqualificado se ele não tiver de acordo com os padrões do pessoal. Na final do torneio, só vai sobrar aquele que tiver o café mais perfeito. No final de todas as coisas, de todas as virtudes, de todas as coisas que a gente vive, de toda a nossa prática de fé, do nosso louvor na igreja, do nosso caminhar, de tentar se melhorar como nós somos uns para com os outros, no final de todas as coisas, o que resta é o amor. Essa é a perfeição que Jesus nos traz. Essa é a nossa referência completa de continuar crescendo nessa direção. Não significa que eu não quero tentar fazer as outras coisas bem. Como cristãos, a gente quer, inclusive, diante da sociedade, ser exemplar no nosso trabalho, nos nossos estudos. A gente quer fazer da melhor forma para demonstrar a excelência que é viver em Jesus. Mas essas coisas, a gente sabe, elas não são mais importantes do que o amor. Se, porém, eu começo do amor e eu olho para todas as coisas que eu tento fazer o meu melhor no meu trabalho, ser uma boa pessoa para com os outros, fazer de uma melhor forma, falar de uma maneira mais gentil, agir de uma maneira mais adequada, louvar com o coração mais voltado ao Senhor, viver uma vida de devoção cheia de piedade, cantar louvores conforme o que o Senhor nos orienta, cheio da palavra dele, viver em oração.
Todas essas coisas são importantes e todas essas coisas também vão passar. Mas todas essas coisas são importantes porque elas partem do amor de Deus. A gente só pode amar porque temos esse amor. Primeiro a gente vive, depois a gente aperfeiçoa, e então a gente entende qual que é a plenitude de amar outras pessoas, de amar conforme Deus. Lá no final do texto de hoje está escrito: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você consegue dizer, igreja, eu amo a Deus? A gente está um pouquinho meio confuso aqui. Mas é difícil depois de ler uma coisa dessas, né? Ou até de eu não dar um ponto de partida para a gente falar. Mas só pode afirmar eu amo a Deus se você, por completo, também amar os seus irmãos, porque senão você é mentiroso, você não ama de fato a Deus. É alguma coisa que implica um peso muito maior do que eu desejo amar a Deus. Eu desejo fazer o que é certo, muita gente pode desejar. Eu fazer o que é certo, eu sempre faço o que é certo, é uma afirmação ousada. Eu amo a Deus é uma afirmação ousada, mas a gente quer viver essa afirmação em forma de verdade. A gente quer amar a Deus, portanto, a gente quer amar os nossos irmãos também. Amar, existe tantos reflexos, tantos aspectos de demonstrar, de viver, de sentir amor. Mas para amar, a gente entende que existe a expressão do carinho, do cuidado, da demonstração de disposição para com outra pessoa. Mas a gente também percebe na palavra de Deus que amar tem o aspecto constante de viver em obediência à palavra de Deus e seguir a sua palavra. Essa expressão que eu tenho para com os outros só é possível quando eu vivo de acordo com a referência. Eu posso ser a pessoa que quer dar as melhores dicas de moda para todo mundo, mas se eu não aprender antes de começar a falar para os outros, não vai dar certo. Se eu distribuir o café para todo mundo aqui, não vai ser muito bom antes de eu aprender a fazer direito. E eu sei disso porque já aconteceu no outro domingo. Eu tentei fazer o café que a gente serve de manhã, e eu tentei seguir mais ou menos a receita lá, fazer as coisas, eu só não segui uma das instruções, que era colocar o tubinho que puxava o café. Aí eu deixei lá, o pessoal, nossa, acabou, não está saindo nada, né? A primeira pessoa que foi pegar já achou que tinha acabado. Eu não segui uma das instruções e deu tudo errado. A gente só pode expressar amor, e a gente pode até tentar ser carinhoso, pode até tentar falar da melhor maneira, mas vai sair alguma coisa esquisita, não vai fluir direito se a gente não tiver conosco o amor de Deus, vivendo em obediência com a sua palavra. A chave final de fazer alguma coisa bem e transformar isso em excelente ter a via completamente aberta com as melhores das referências e continuar crescendo nisso. Lá no capítulo 5, está escrito: dessa forma sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então é esse ciclo. A gente crê, e porque a gente crê, a gente pode vencer e amar. A gente recebe desse amor e pode amar. Quando a gente ama os nossos irmãos, a gente prova e a gente transforma, e a gente consegue dizer, então, que eu amo a Deus. Então, você consegue dizer, você crê que Jesus é o Filho de Deus, igreja? Amém? Amém. Então, agora que você crê, você consegue dizer, eu desejo viver amor? Fala para o seu irmão, eu desejo viver amor. Sempre quis fazer isso. Eu tenho sempre vergonha quando eu estou do outro lado, mas é muito prazeroso pedir para as outras pessoas fazer isso. Diferente de gosto que não se discute, as virtudes têm uma referência certa, é Jesus. Mas, assim como o gosto que não se discute, tem uma outra coisa que também não se discute, que é amor.
Amor não se discute. Não tem uma forma de amar, mas é que eu amo desse jeito. Nossa, não, é que violência é minha linguagem de amor. É que amar tem uma referência certa, que é Jesus. Amor não se discute, só se vive quando se crê em Jesus e se obedece os seus mandamentos. Eu amo a Deus não é o nosso ponto de partida para viver as coisas. A gente não consegue viver tudo na nossa vida cristã porque a gente diz, eu amo a Deus, então eu vou fazer isso. É o contrário. Eu quero viver as coisas de Deus, por isso eu posso dizer finalmente, eu amo a Deus. Esse é o nosso ponto de chegada, essa é a nossa referência. A gente quer algum dia dizer, sem falha nenhuma, eu amo a Deus, de uma forma completa. Porque quando chegar o que é completo, todo o resto vai deixar para trás. Você tem essa expectativa, igreja? Amém. Então vamos orar juntos, pedindo que o Senhor nos ajude, nos dando direção, preenchendo nossos corações, para que nós possamos, desde o fundamento, entender o que é o amor. Para que no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas expressões, a gente possa estar cheio do que é o mais importante, que é a referência de Jesus Cristo. Se tem alguém que tem acompanhado conosco, que não crê também, fica o convite nesse momento. Se você acha difícil, desafiador entender o que é amor, entender como amar, entender que você é amado, é Jesus. É só Jesus a resposta de todas essas coisas. Fica o convite, então, para a gente também estar em oração. Senhor Santo Deus, nós estamos diante do Senhor. É só o Senhor que conhece nossos corações. É só o Senhor que nos consegue apontar tanto das nossas falhas quanto o que nós verdadeiramente desejamos viver no Senhor. Nós queremos ser uma igreja que declara, que confessa o nosso amor pelo Senhor. Nós queremos ser uma igreja que diz, eu amo a Deus de uma forma tão perfeita e tão pura, tão repleta do seu Santo Espírito, que demonstra constantemente o seu amor nesse mundo. Nós queremos ser uma igreja que testemunha através dos nossos atos, através das nossas expressões de amor. Nós queremos ser uma igreja conhecida pelo seu amor que transparece nas nossas vidas. Mas para isso nós sabemos, nós aprendemos que nós precisamos ser aperfeiçoados nesse amor. Então nos ajuda nessa jornada de obediência, nessa jornada de aperfeiçoar as nossas vidas no Senhor. Nós desejamos meditar mais na sua palavra, então nos ajuda a viver uma vida cheia de devoção pelo Senhor, uma vida que tem desejo, tem prazer de escutar dos seus mandamentos, de viver a sua vontade. Uma vida que nos faz despertar a cada manhã e a nossa primeira preocupação ser o que o Senhor quer para nós no dia de hoje também. Nós queremos ser uma igreja cheia do seu amor, então nos ajuda a receber primeiro do Senhor, para que nós possamos então também aprender como se amar. Nós confiamos no Senhor, nosso Deus de amor, que está conosco, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.
receber da bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor perfeito, completo do nosso Deus e a comunhão do seu Santo Espírito sejam conosco, a Igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém.